Fala pessoal, tudo bom? É, Estamos aqui em janeiro de 2025, né? Hoje é dia 4 de janeiro e eu estou dando continuidade ao curso, tá? De web scraping com Python. Eu tinha parado a gravação desse curso faz quase um ano, né? Então eu decidi voltar agora em 2025 com esse e outros cursos, né? Que eu vou chamar de projetos, né? Que a gente vai concluir esse ano. E como eu passei muito tempo, né, para finalizar esse curso, o Python sofreu algumas alterações, tá? Então eu queria mostrar para vocês algumas coisas, né? O que são essas alterações do Python, né? Com o tempo, pessoal, as bibliotecas elas vão sofrendo atualizações, tá? Então as funções, o nome da função ou a forma de usar a função, ela vai sendo atualizada com o tempo. Então o Python ele começa a dar um aviso para a gente que essas funções estão entrando em desuso, certo? Que já existe uma forma nova de você fazer aquilo, mas ela não imediatamente é extinta, né? Então ele vai dando um aviso ali até que de fato aquela função ela seja atualizada. Então, para a gente concluir o nosso projeto com êxito, tá? Eu fiz um arranjo aqui, né? Então, eu queria que vocês atualizassem essas bibliotecas, né? O NumPy, o Warnings, né? E eu estou ignorando aqui esses avisos de erro, tá? Então estou ignorando aqui, na verdade não são esses, né? São avisos, são alertas, né? Então eu estou ignorando aqui e estou importando também a biblioteca datetime, tá? Que a gente vai utilizar futuramente. Pessoal, essa é a forma correta de ignorar os avisos? Não. A forma correta da gente corrigir esses avisos seria ou a gente, né, utilizando um ambiente virtual, né? Então desde o começo desse projeto a gente poderia ter utilizado um ambiente virtual, onde ele congela as bibliotecas, né? A versão das bibliotecas que a gente está usando. A segunda opção é na hora de eu importar esse projeto, já que eu estou fazendo ele online, eu importar uma versão exclusiva da biblioteca, né, que é a versão que a gente fez na época, isso aqui. Ou a terceira opção, né, que é a que eu digo para que vocês façam, é deixar os warnings habilitados e corrigir a função, né? Ir lá e corrigir o código para a função nova. Então sempre vai ter esse ajuste aí do código, vai ser eterno, né? Tá, melhoria de código e tal, e ajuste, melhoria de performance. Então você vai estar revisando os seus códigos, tá? Então, dado esse aviso, né? Vamos voltar aqui para onde a gente tinha parado, tá? Então a gente tinha parado aqui no data frame dos proventos, né? Outra coisa legal também, pessoal, é sobre a inteligência artificial, né? Então o Colab, né, ele está bem adiantado nessa parte de usar IAs, né, como parte do código. E você está vendo aqui que ele já está autocompletando, né? Ele está querendo predizer aí os meus movimentos, né? Então, para eu aceitar esse código, eu dou um tab aqui, né? E a gente tem aqui o data frame dos proventos, né? Que é essa última busca que a gente fez na aula 6. Então, o que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que tem proventos que não foram pagos e também tem proventos mais antigos, né? Então, aqui 2016, 2017. Então, qual é a ideia aqui? É que a gente retire, né, toda essa parte desses proventos que não foram pagos, eles não me interessam, né? Se a empresa informou que ia pagar esses proventos e de fato não pagou, então eles não me interessam. Então eu vou remover. E outra coisa também é que a gente vai filtrar aqui só os últimos 5 anos, tá? Então a gente vai filtrar aqui em determinados períodos, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai remover dos proventos os que não foram pagos, né? Remover proventos. Deixa eu tirar meu teclado aqui que ele tá em português. Tá aqui, agora tá em inglês. Então pronto. Como é que eu vou remover isso? Eu venho aqui proventos, né? Eu vou dizer que o data frame proventos é igual ao proventos. Ó, já está querendo predizer aqui alguma coisa para mim, né? Eu não tenho a coluna pago, né? Ele leu o meu comentário aqui e tentou predizer alguma coisa para mim. Só que eu não tenho a coluna pago, né? Então, na verdade, a coluna é data de pagamento. Então, se a minha data de pagamento ela
é igual, aliás, diferente, né? Se ela é diferente disso aqui, ó, desse hífen, né? Então, eu retirei, né, todos os... Então, deixa eu rodar aqui que é mais fácil. Então, eu removi aí todos os proventos que não foram pagos. E agora, o que é que a gente vai fazer? Agora, a gente vai converter a coluna de data, né, essa data de pagamento, em formato data. Como é que eu sei que não está no formato de data? Pessoal, só vim aqui, ó. Proventos.dtypes, certo? Quando eu faço isso, ó, ele vai dizer que minha data de pagamento está com formato object, né? Que é um objeto de texto. Então, para fazer cálculos, né, diferença de data, deltas, eu preciso que esse dado ele esteja no formato de data, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai converter, né? Converter data de pagamento para formato data. Como é que a gente vai fazer isso? Proventos, né? Eu vou dizer aqui o nome da coluna. Então, data de pagamento vai ser igual né? A ela mesma, certo? Aí eu vou aqui, ó, pedir ponto date time, né, que eu estou transformando isso aqui numa data, ok? Então, fazendo isso, opa, errei, né? Pedir to date time, né? Então, pronto. Então, fazendo isso, se eu vim aqui em proventos, né, e dar o dtypes novamente, eu vejo agora que o meu formato de pagamento agora ele é um datetime, né? Então, ele está em formato de data, ok? Além disso, eu quero criar uma coluna de ano, né? Então, eu vou pegar aqui o DataFrame Proventos, vou criar a coluna ano, certo? E a coluna ano nada mais vai ser do que a minha coluna Proventos. Ó, já está predizendo aqui, né? Como é que vai ser. Então, minha coluna Proventos, data de pagamento, dt.year, né? Então, dessa data aqui, ele está pegando só o ano. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, criação da coluna ano. Ok? Então, se eu vim aqui no meu DataFrame Proventos agora, já está aqui, né? Então, agora eu tenho a coluna ano, tá? Você vê aqui que o formato da data está um pouco diferente, né? Que ele já converteu para data. Então, pessoal, agora o que eu quero eu vou desprezar aqui, tá? Aliás, né? Eu vou criar um data frame só com os últimos 5 anos, tá? Então, as ações que pagaram proventos nos últimos 5 anos, tá? Então, aqui é proventos nos últimos 5 anos, certo? Então, eu vou criar aqui uma data atual, uma variável, que vai ser o que? O dt.datetime.now, então ele já está pretendendo, ele já sabe, né, o código que eu escrevi, esse código antes, né? Então, só que ele errou algumas coisas aqui, .year, né? Então, a minha data atual é o ano atual, né? O datetime.now, que é hoje, né, a dias de hoje, e aqui ele está pegando apenas o ano. E para os proventos de 5 anos, o que é que eu quero? Eu quero proventos, data frame, né? Vou dar um slice aqui, eu vou filtrar esse data frame. Então, eu quero os proventos, certo? Onde o ano, né? A coluna aqui, ano, ela é maior ou igual que a minha data atual, né? Que é o meu ano atual, menos 5 anos, ok? Deu um errinho aqui. Deixa eu ver aqui.
proventos, ano, maior ou igual, data atual. Bom, era só o espaço que estava aqui, tá? Então pronto, deu certo. Então, se eu pegar esse data frame agora, eu só tenho os proventos dos últimos 5 anos, tá? Do que foi pago nos últimos 5 anos. Então, o que é que eu quero agora, pessoal? Eu quero fazer uma tabela, né? Agrupada, uma tabela dinâmica agrupada. Então, vai ter ação e ano a ano, quanto é que foi pago de cada ação, né? Porque essa ação ela pode ter vários pagamentos por mês, né? Por ano. Então, ela pode ter 20, 30 pagamentos de dividendos, né? Então, para fazer isso de forma mais visual, a gente vai dar uma organizada nisso aqui, tá? Então, eu vou criar tabela agrupando os pagamentos por ação e ano, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui uma tabela chamada table. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Isso é uma variável. Então, eu vou começar com o pd.pivot, né? Table. Vou pegar aqui o meu data frame, né? Proventos de 5 anos, tá? Aqui vai ser a minha fonte de dados, os valores, né? Os values. É a coluna valor, ó, já está predizendo aqui, né? Então, é a minha coluna valor. O meu índice, né? Vai ser a ação. Então, meu índice vai ser ação. Deixa eu ver se o nome da ação está certo. Então, a ação está aqui, né? Tá certo. As colunas, né? Que eu vou ter é igual ao ano, né? A coluna que eu criei aqui, ano. Tá? E o agregador de função, né? Qual é a função que eu quero fazer nessa tabela? É a soma. Então, é o np.sum. Certo? E os valores vazios, né? O preenchimento eu vou colocar com 0, né? O que não tiver vai ser 0. Tá? Então, a partir dessa tabela, eu vou criar um data frame, né? São objetos diferentes, tá? Então, eles têm atributos diferentes. Então, você tem que converter a tabela num data frame, se quiser manipular do jeito que a gente está manipulando aqui, tá? Então, eu vou criar um data frame da tabela. Tá? Então, eu vou dizer aqui que a table é igual ao pandas.dataframe table e vou resetar o índice, né? Certo? Para ele ficar... Então, aqui deu algum erro. Provavelmente isso aqui que não está fechado. Não, fill value. Isso aqui não tem, isso aqui. Então, pronto, deu certo, né? Então, se eu olhar agora a minha tabela que foi criada, né, meu objeto.head, eu visualizar esse cabeçalho. Rapaz, estou escrevendo muito errado hoje, viu? Mas pronto. Então, aqui eu tenho a ação, né, e o valor pago por ação, né, ano a ano, né? Então, lembrando que isso aqui está em formato americano, tá? Então, é R$1,27, né? 1.200. Se fosse, né? Então, é isso. Dependendo da quantidade de ações que você tem, talvez você recebesse 1.200, né? Mas aqui a ação pagou 1,27, né? Então, pessoal, depois eu vou querer criar nessa tabela aqui o valor do dividend yield médio, tá? Quanto é que em média essa ação pagou, né? Então, aqui cálculo do DI médio, né? Então, como é que vai ser? Então, na tabela, eu vou criar uma coluna, né? Chamada DI médio, certo? Então, criei essa coluna. E como é que vai ser o cálculo dessa coluna? Vai ser a tabela. Pessoal, isso é uma forma de calcular, tá? Mas você pode, né? Programação é muito livre, né? Então, você pode ter várias formas de agrupar, né? Várias formas de fazer esse mesmo cálculo. Então, né? Então, vou botar aqui data atual, data
atual menos 1, né? E assim vou repetindo, até o 5, né? Data atual menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Só quando eu tenho mais de uma condição, eu tenho que botar outra chave aqui, tá? Esqueci disso. E vou botar aqui uma média, ponto min, né? Então ele vai tirar a média e o eixo 1, né? Que é o eixo das linhas, tá? Então, ele criou, né, agora uma nova coluna para mim, né, onde ele foi calculado o meu dividend yield médio, né? Então ele somou isso aqui e dividiu para calcular o DI médio, né? A gente pode até tirar aqui 2026, né? Porque ele não vai estar preenchido, né? Então, como é que a gente vai tirar aqui? A gente pode botar aqui, ó, tabela, desculpa, table, ponto columns. Então ele vai me dar aqui todas as colunas, né, dessa tabela. Certo? Então peguei todas as colunas aqui. E eu vou dizer que a table, agora é a table, com essas colunas, tá? Então sempre que tiver mais de um elemento na lista, tem que ter essa chave dupla, né? Então eu vou tirar aqui o ano de 2026, tá? Tem outras formas de tirar isso? Tem. Mas vamos fazer essa aqui que é a que eu mais gosto, que é a mais visual, tá? Então eu vou, né, remover ano 2026, porque não tem pagamento, tá? Então agora se eu vim aqui de novo na minha tabela, ela tá sem o ano de 2026, tá? Então ok, já avançamos aqui. Agora vamos fazer o que? A gente vai filtrar as empresas que tiveram pagamentos nos últimos 5 anos, né? Então, por exemplo, a Aeres, né? Aqui, ela não pagou 2020 e 2021. Não pagou em 2023, não pagou em 2024, ela só pagou em 2022. Então, essa empresa ela não é interessante para mim. Eu só quero empresas que pagaram proventos nos últimos 5 anos, tá? Então, a gente vai criar aqui, filtrar empresas que pagaram dividendos nos últimos 5 anos, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou botar aqui pagou 5 anos igual a table, que é essa tabela aí que a gente está vendo. E vou criar aqui algumas condições, tá? Então, vou abrir e fechar aqui um parênteses. Então, table data atual, a data atual está em 2024, né? Então, data atual ele deve ser diferente de 0. Certo? Então, diferente de 0. Ok? Aí agora eu vou criar outras condições. Copiar aqui essa condição. Tem outras formas de fazer isso? Tem, pessoal. Tem formas bem mais fáceis, tá? Estou fazendo aqui para ficar didático, mas existem outras formas bem mais fáceis, tá? Então aqui ele já está completando aqui o que eu quero fazer, né? Então vou aceitar aqui e ano 0, 1, 2, 3, 4, né? Então são os últimos 5 anos. Eu vou completar aqui com um ponto reset index, né? Eu vou reiniciar esse índice aqui porque ele vai apagar algumas linhas, né? Então ele vai ficar pulando linhas e toda vez que a gente não quer que ele fique pulando essas linhas, a gente reseta o índice. Então a gente chama drop igual a true. O que é esse drop igual a true? Se eu não colocar esse drop, ele vai criar outro índice. Como eu não quero outro índice,
ele vai apagar esse índice e colocar um outro índice, tá? Então eu quero também fazer um sort values, né, que é uma organização. Eu vou organizar os valores por quê? Eu vou organizar os valores por DI médio. Certo? E qual é a forma que eu vou fazer isso? Ascending igual a false. Tá? Então, vamos ver se deu certo aqui. Então, vamos pegar aqui a minha tabela agora. Como é que ela ficou? Certo? Então, eu filtrei, né? Você está vendo que a Aeres saiu, né? Então, ele só tem de fato, as ações que pagaram dividendos nos últimos 5 anos, tá? Estou vendo que o índice aqui não resetou, né? Deixa eu só ver aqui. Ó, então eu botei um reset index, então ele criou outro índice aqui para mim. Drop igual a true. Agora sim, né? Agora, talvez porque eu tenha invertido a ordem, né? Eu tenha dado o sort values depois do reset index. Então, isso aqui é um erro. Vou trocar aqui. Talvez agora ele venha correto. Pronto. Então, foi isso, né? Eu troquei a ordem aqui. Então, a organização deve ser sempre o último passo aqui. Então, é isso. A gente organizou aqui as tabelas, né? Filtrou só as ações que tiveram pagamentos nos últimos 5 anos. E agora, pessoal, a gente vai concatenar essas ações que pagaram dividendos com esse data frame aqui de cima, ó, né? Que aqui é toda a estratificação da ação mesmo, né? Dos indicadores dessa ação, tá? Então, vamos aqui para baixo. Então, vamos aqui concatenar data frames. Como é que a gente faz essa concatenação, tá? Então, eu vou chamar aqui de df final ações com DI, tá? Aí, então, pd.merge, né? Qual é o data frame que eu vou fazer esse merge? Então, o primeiro data frame chama df. O segundo data frame se chama pagou, né? 5. Ó, então ele já está autocompletando aqui, eu vou aceitar esse complemento só para ver se está certo, né? Então ele pagou, só que eu não quero o data frame completo, né? Eu não quero esse data frame aqui completo, tá? Deixa eu ver, esse aqui, ó. Eu não quero esse data frame completo. Então eu vou dizer o que eu quero desse data frame. Então eu vou limitar aqui algumas colunas, tá? Então eu vou limitar o que? Eu vou limitar a ação. Eu só vou querer a ação e o DI médio, tá? Então, vírgula, DI médio. Tá? Então, desse data frame aqui, de pagou nos últimos 5 anos, eu só quero a ação e o dividend yield médio, tá? Então, o left on, né? Como é que se chama a coluna nesse data frame da esquerda? Se eu for lá em cima, ó, a colunação aqui ela se chama papel, tá? E nesse data frame ela se chama ação. Então o nome das colunas é diferente. Quando o nome é igual, eu só boto um on aqui e digo o nome da coluna que ele faz a junção. Quando o nome é diferente, eu tenho que especificar qual é do data frame da esquerda, qual é do data frame da direita, como é o nome de cada coluna em cada data frame, tá? Então no data frame DF ela se chama papel, no data frame pagou nos últimos 5 anos ela se chama ação, né? E o método é o left, né? Que ele vai pegar o data frame da esquerda e vai permanecer com todas as informações desse data frame, tá? Então quando você estuda lá SQL, a gente tem o inner, né? O left join, o outer join. Por padrão é o inner, né? Que é uma interseção. Então você imagina 2 círculos se tocando. O que está no meio é o inner, né, que é a interseção. Essa interseção, ele apaga, né, as informações do data frame da esquerda ou da direita quando eles não combinam. Então, se em algum dos data frames, né, falta alguma informação, ele vai cortar essa informação, tá? Quando eu forço, né, eu boto
o left join aqui, ele vai dizer o quê? Que apenas, né, o data frame da esquerda é o mandante. Então, tudo que tiver nele, ele vai continuar lá. Então, se eu estou olhando lá em cima, o data frame tem 400 ações e só 20 pagaram, então ele vai continuar com 400 ações, tá? Então, um detalhezinho aí, depois pesquisem aí sobre os métodos de união, né? Você pesquisa aí pelo SQL que você vai ver o left, o right, né? O inner, o outer join, né? O externo, o interno. Então, tem algumas variações, mas por padrão aqui a gente vai usar o left, tá? Então, concatenei esse data frame. Então, se eu for lá no meu data frame, ó, aqui eu não tenho essa coluna de DI médio, né? Então, vou visualizar esse data frame agora. Né? Ponto head. Então, quando eu visualizei esse data frame, agora eu estou vendo ele aqui que ele tem DI médio, né? Ah, mas por que que está not a number aqui, um NaEnd, né? Porque não teve união, tá? Então, eu posso, né, tentar filtrar aqui alguma ação, ou deixa eu ver se eu consigo um 20 aqui, eu consigo alguma ação que eu... Não pagou dividendo, deixa eu ver se eu tenho alguma que tenho certeza que pagou dividendo. Então, vamos tentar filtrar aqui para ver se tem alguma coisa errada. Ó, então tá aqui, né? Itaúsa eu filtrei, tá aqui a ação e o dividendo pago, né? Então tá correto, né? Aquelas ações mesmo é porque não tiveram dividendos, tá? Não tiveram dividendos pagos. Então vamos lá. Já fiz o meu merge. O que é que eu preciso agora? Eu preciso retirar essas colunas repetidas, tá? Então agora eu vou ensinar outra forma de dropar, né, as colunas. Você aprendeu essa forma de dropar, né, que eu renomeio todas as colunas, né, eu digo de novo quais são as colunas do data frame. E agora eu vou utilizar remover colunas, né? Então vou remover colunas, deixa eu deixar no mesmo padrão aqui, remover colunas desnecessárias, né? Então, ele já está me indicando aqui, ele está indicando a papel e a ação, né? Só que eu não quero, só quero a ação, só quero que ele drope a ação. Porque senão ele vai dropar as duas. Tá? E além disso, eu vou querer completar as vazias, tá? Então, o que está NA lá, você viu que tinha alguns valores NA, eu vou querer que ele complete com 0, tá? Então, DF, vou copiar aqui, que me dá tanto trabalho. E a gente não perde tanto tempo na aula. Então, vou completar aqui as vazias. Fill NA. Então, ele está me fornecendo já algumas coisas aqui, então vou aceitar também essa sugestão. Então, como é que ficou lá nosso data frame, né? Deixa eu só visualizar aqui. Ponto head. Então, aqui ele deixou o DI médio e o nome do papel, né? Então, ele dropou aí algumas coisas. Aí, pessoal, agora eu vou deixar para a próxima aula, né? Como é que a gente vai transformar esses valores aqui, ó? Eles não estão em formato de números, né? Eles estão provavelmente em formato de texto, tá? Porque está com vírgula, está com percent aqui, né? Então eu vou criar uma função agora para transformar esse arquivo aqui, né? Esses dados aqui em formato numérico, tá? Então a gente vai continuar na próxima aula.